Pirando Amigo orgulhosamente apresenta. Então, eu tenho aqui um condutorzinho aqui, não é? Que chamou de F1. Por que chamou de F1? Porque é o fio, né? Ok? Condutor F1, condutor F2. Aqui eu tenho uma DDP, ó, uma pilha, uma bateria, uma fonte de corrente contínua. Qual o sentido dessa corrente elétrica, meus queridos? Sentido anti-horário? Isso, anti-horário. Ela sai do maior potencial para o menor. E outra coisa que eu posso olhar aqui, o comprimento é o mesmo, ó. Porém é o seguinte, a área 2 é igual a 2 vezes a área 1. Se eu tenho um fio, supondo isso aqui é o fio, ó. A área é essa parte aqui, ó. Por que a área é importante? A resistência é a resistividade L sobre A. A área vai influenciar na resistência. Então, para esse exercício, eu tenho que o fio é do mesmo material. Então, a resistividade é a mesma. E o comprimento dos dois também é o mesmo. Então, vou chegar à seguinte conclusão, que a resistência é inversamente proporcional à área. Isso não é verdade, não é? A resistência é inversamente proporcional à área apenas se for do mesmo material e tiver o mesmo comprimento. Eu tenho um condutor aqui com a área pequenininha e eu tenho um condutor aqui com a área muito maior, não foi? Aqui vai ter mais facilidade para a corrente passar. Eu não falei que a gente pode imaginar a corrente elétrica como se fosse água na tubulação? Se o tubo é mais largo, vai passar mais água. Então vai ter menos resistência. Resistência indica a dificuldade de passar a corrente. Tá bom? Então o que quer dizer? Se os demais itens são iguais e o A1 é igual a metade do A2, quem tem maior resistência? A resistência do 1 é maior, menor ou igual à resistência do 2? Quem vai responder? 1 não é o mais fino? Então não vai ser mais difícil da corrente passar? Então ele vai ter uma maior resistência. E vai ser quantas vezes maior? Não seria R1 é 2R2? R1 é igual a 2. A resistência 1 é 2 vezes a resistência 2. Eles estão em série ou em paralelo? Quem sabe dizer? Paralelo, em série. Em série. Se em série eu tenho a mesma corrente ou eu tenho a mesma DDP? Em série eu tenho a mesma corrente. Então a corrente não é a mesma? Todo mundo concorda que a corrente é a mesma? Sim. Então como é que eu calculo o V? V é igual a R vezes I. Se a corrente é constante e uma resistência é 2 vezes maior que a outra, a DDP vai ser o dobro. Entenderam? Quem tiver maior resistência vai ter maior DDP, porque para achar o V é o quê? O V é a DDP. Para eu achar o V, eu vou multiplicar o R pelo I. O R é determinado pela área. Essa área é chamada de seção transversal. Se eu tiver num curso mais técnico, eles vão chamar de bitola. Tá bom? Ok? Beleza, então? Quem tem maior resistência, 1 ou 2? 1. Então, V1 vai ser igual 2 vezes o V2. Ou V2 vai ser igual V1 dividido por 2. Se você gostou dessa aula, dê um like, ajude a compartilhar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.